Esse é mais um videocast da Transamérica em parceria com o SESI São Paulo, Exemplos, Vidas Campeãs. E hoje a gente está com quem ajuda o atleta a chegar até um pódio olímpico, quem sabe, é o Bruno Teobaldo, que era da preparação física do SESI. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, está sendo uma oportunidade bem legal. Eu cheguei no SESI tem 3 anos, né? Eu vim de uma história aí de atleta, fiz graduação em Educação Física, mestrado, doutorado, trabalhei com esporte de alto rendimento antes de vir para cá. E aí, agora eu tenho essa missão aí de ser o preparador físico dos atletas de judô da equipe de alto rendimento. É um trabalho bem legal. Aqui no SESI a gente tem uma estrutura que dá um suporte muito grande para a gente, bastante orientações e ajuda a gente a fazer um trabalho bastante baseado em ciência, que é o que eu gosto bastante por ter tido essa história pregressa. Você foi atleta também, né? Fui. Você é faixa preta? Isso, faixa então, preta. Esse tempo de atleta te ajudou muito nessa preparação como técnico? Sim, ter experiência de atleta ajuda você a ter um pouco mais de empatia, de entender o que eles passam, né? A parte científica me dá o suporte de saber o que fazer, mas ter tido uma experiência como atleta ajuda você a entender nos mínimos detalhes o que é cada situação da preparação, cada momento, como os atletas pensam. Então você consegue manusear um pouco melhor a programação deles em cada momento específico da competição. E como é que é o seu trabalho no dia a dia para esse controle de cargas do atleta? Até porque, como a gente fala no esporte, não chegar estourado em uma competição, Sim, né? sim. Para ele não já chegar cansado. Então, como é que é esse controle de cargas no seu dia a dia aí do SESI? Então, quando eu cheguei aqui na instituição, a gente teve todo um processo de instrução e de saber como organizar esse processo de controle de cargas. E aí a gente criou uma forma onde o atleta chega na instituição, eles respondem o questionário de recuperação, a gente faz alguns testes de desempenho e de avaliação fisiológica, e ali eu tenho um panorama de como é que está a recuperação dele. E aí eu tenho uma interação com o técnico antes do treino. Pode ser um treino técnico, pode ser o meu treino de preparação física, depende da programação. E aí a gente toma a decisão, se vai alterar a carga do dia, se vai alterar a carga da semana, se vai alterar a carga da próxima semana. Porque a programação ela tem várias etapas, né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo, e a gente vai moldando esse processo de acordo com a recuperação dele. E o que é primordial para você em uma preparação física de um atleta de alto rendimento? O que é primordial que não pode faltar? Cara, isso vai depender de cada esporte, né? Pensando do ponto de vista físico, todo atleta tem que ter potência, tem que ter uma capacidade de produzir força em alta velocidade. E essa é uma capacidade muito sensível. Isso para a grande maioria dos esportes. São pouquíssimos esportes onde você não precisa ter um atleta potente, né? Por exemplo, a maratona, a potência tem uma influência muito baixa. Mas a grande maioria dos esportes, a potência, que é o conjunto força e velocidade, tem uma influência muito grande. E por ser uma capacidade muito sensível, tem uma interação muito grande com o controle de cargas, com a recuperação. Se o atleta está mal recuperado, ele fica mais lento, ele fica mais fraco, ele fica menos potente. Isso determina muitas vezes o resultado. Então a gente se preocupa muito com isso. O atleta está forte e rápido, se ele estiver forte e rápido, ele está bem preparado para um alto nível de desempenho. Isso se aplica a quase todos os contextos. Então, eu acho que isso é bastante primordial, assim, do ponto de vista físico, né? E aí, entre os outros elementos que vão se somando a isso. Falando de atleta olímpico, a gente teve o Michel Augusto, que foi o primeiro atleta do judô do SESI a representar o Brasil em uma Olimpíada. E você treina ele também. Sim. E como é que é essa preparação do Michel, desde o começo ali, do dia 1 até a Olimpíada? Cara, a preparação do Michel e todo esse processo de classificação dele foi algo muito meteórico, vamos dizer assim. Por quê? Quando eu cheguei aqui e a comissão estava se estruturando naquele momento, era uma nova fase do judô, então isso tem 3 anos, o Michel era um menino novo, menino de nível nacional, tinha bastante resultados expressivos já nacionalmente, desde novinho, mas ainda a gente não tinha uma perspectiva tão grande internacional para o adulto, porque ele era novo, tinha 17 anos, né? De repente, assim, a gente foi treinando ele sempre teve uma aptidão muito grande, um menino muito dedicado, muito esforçado, muito habilidoso e talentoso. E aí, de repente, ele medalha num campeonato nacional aberto, sub-23, que é uma idade muito superior à dele, é campeão dessa competição, dá um estalo na gente de que esse moleque tem um talento fora do normal, assim. E aí, ele começa um processo de classificação para o Mundial Júnior,
classifica no Mundial Júnior, que também foi uma classificação quase aos 45 do segundo tempo ali, foi na última etapa da Copa Europeia que ele conseguiu classificar, e vai bem no Mundial, fica em quinto no Mundial Sub-21. E aí o nosso head coach, né, com o Alexandre Lee, visualiza ali toda uma estratégia de tentar já inserir ele em competições do adulto, né? Isso há 3 anos atrás. E ele começa a ir nas competições do adulto, começa a ter bons desempenhos, começa o processo de classificação dele para os Jogos Pan-Americanos, que foi ano passado, ele classifica e é campeão dos Jogos. Quando ele classifica e é campeão dos Jogos Pan-Americanos com a competição adulta, que até esse momento foi o grande resultado dele expressivo no adulto, abre-se um caminho de classificação olímpica. Então, assim, o caminho de classificação olímpica do Michel, teoricamente, começou pós Jogos Pan-Americanos. Isso durou 6 meses. Então, assim, ele classifica para os Jogos Olímpicos nos últimos 6 meses do ciclo olímpico. Então ele, por exemplo, na última Olimpíada, que a gente está falando de 3 anos atrás, com esse ciclo menor, 3 anos e meio, então ele nem imaginava, ele estava assistindo a Olimpíada e nem imaginava que ele estava na próxima competição. Sim, é o menino que sempre visualizou, né? Ele sempre se enxergou em grandes eventos, grandes competições. Mas a gente sempre projetava 28. Mas as coisas foram acontecendo, ele foi conseguindo ter bom resultado e 24 foi ficando cada vez mais próximo, assim. Mas ficou muito claro pra gente a partir dos Jogos Pan-Americanos ano passado que ele foi campeão. E tem diferença de preparação, por exemplo, um Pan-Americano, para uma Olimpíada, ou é todo o treinamento igual? Cara, assim, tem coisas muito semelhantes, né, para competições internacionais. Mas muda bastante a forma como a pressão, lógico. Então, assim, a pressão faz o treinamento mudar também. A pressão competitiva, a demanda da competição em si, né? Os Jogos Olímpicos têm um impacto muito maior do que os Jogos Pan-Americanos, então a preparação ali, ela muda. Você tem que ser mais cuidadoso com o estado emocional, você tem que ser mais cuidadoso e mais rigoroso com descanso, com ser arrojado ou não em relação à preparação, de às vezes expor ele a um risco maior ou não. Porque, querendo ou não, esporte de alto rendimento é exposição a risco, né? Risco de cansaço e risco de lesão. E à medida que você se aproxima dos jogos, você acaba ficando mais rigoroso com isso e mais preocupado com todos os pequenos elementos que podem influenciar. Então, assim, nesses últimos 3 meses para os Jogos Olímpicos, nós usamos o máximo de tecnologia e informação científica possível para garantir que ele estivesse no ápice da performance dele naquele dia dos Jogos, né? E todo o planejamento de análise de adversário, de escolher a competição certa, de escolher um momento de descansar ou de expor ele a um treinamento de campo na Europa, faltando às vezes 5, 6 semanas para os Jogos, foi tudo muito bem pensado. Quando você analisa o processo para os Jogos Pan-Americanos, teve alguns elementos diferentes, entende? Nesse momento aqui, pré-Jogos Olímpicos, a gente foi bem mais conservador do que quando ele estava se preparando para os Jogos Pan-Americanos, que a gente estava mais arrojado, assim, de programações mais duras, vamos dizer assim. Então, eu acho que o impacto da competição faz a gente ter um olhar diferente. Mas a essência de capacidade física, de treinamento técnico, ela tem semelhança, né? Tem bastante semelhança. Mas esse contexto aí psicológico que engloba o processo traz uma diferença grande. E o atleta ele tem que estar 100% no mental também, porque isso pode atrapalhar no físico, né? Com certeza. Então, assim, os nossos treinos, faltando ali 6 meses para a Olimpíada, que ele ficou em loco com a gente dava 100% de atenção para ele, enquanto o treinador estava dando um treino técnico, eu estava ali coletando lactato para ver como é que estava a resposta sanguínea dele no treino. A psicóloga estava do lado, na beira do treino também, vendo como é que ele estava se respondendo mentalmente. A nutricionista estava junto, tudo em conjunto. A nutricionista estava junto, dando um recovery de carboidrato para garantir que ele mantivesse a resposta de desempenho. E o físio estava perto para ver se precisava reforçar uma bandagem, se ele fazia um preventivo para ver se ele não corria risco de machucar. Então, assim, esse último ano, né, a gente organizou a programação para a equipe inteira multidisciplinar, tá 100% focada nele quando ele entrava no tatame e quando ele entrava para treinar. Para não deixar passar nenhum detalhezinho de garantir que, cara, ele vai entrar nos Jogos Olímpicos no melhor possível de performance. Esse é o videocast da Transamérica em parceria com o SESI, Vidas Campeãs, exemplos Vidas Campeãs. E a gente está conversando com o Bruno Teobaldo, que é da preparação física do SESI. E a gente conta também um pouquinho mais sobre o judô e as conquistas do judô do SESI até hoje. Quais foram essas grandes conquistas até hoje?
Ó, a gente tem grandes... Um momento mais marcante é a história do Michel na instituição nesses últimos 3 anos, né? Resultado dos Jogos Pan-Americanos, a classificação para os Jogos Olímpicos. Mas a gente também tem toda uma base sendo formada que é bem interessante. Então, nesses últimos 3 anos, a gente conseguiu conquistar campeonatos gerais estaduais em todas as classes, sub-18, sub-21 e adulto. E isso para o SESI foi histórico, né? Porque a gente passou de uma quinta, sexta ali, equipe no âmbito estadual para ser a primeira do âmbito estadual, em diferentes classes, mostrando que a gente está focado também no processo de formação, de gerar novos talentos, né? Então, isso foi bem interessante. E aí, no segundo ano passado, a gente conseguiu ganhar vários campeonatos nacionais. O Meeting, o Aberto Sub-23, a Taça Brasil. Isso fez com que a gente se consolidasse também no cenário nacional. Entre 4 grandes equipes aí que tem no cenário nacional, a gente está lá agora em diferentes classes, sub-18, sub-21, e almejando agora ser uma das maiores no âmbito adulto. Então a gente está cuidando de todo o processo, todas as fases, né? Lá da criancinha, do sub-13, sub-15, até o nível olímpico, que é o Michel, por exemplo. Grandes conquistas. E agora me conta, onde vocês querem chegar com tudo isso? Mais atletas às Olimpíadas? Formação de mais homens também, mulheres? Para a vida também, né? Porque o judô também é muito isso, né? Aprovar a pessoa para a vida. Sim. O nosso principal objetivo é seguir os princípios do mestre Jigoro Kano, que criou o judô, né? Que é o benefício mútuo, é formar grandes pessoas, né? Grandes seres humanos, é ajudar, fazer com que o judô seja um instrumento de formação da pessoa, né? O desempenho esportivo, ele é reflexo disso, ele é um efeito colateral de uma boa formação. Então, antes de qualquer coisa, a gente tenta, desde a criança até o adulto, auxiliar com que eles tenham bons valores, com que eles consigam se conectar com um papel legal de ser cidadão, né? Então, esse é o nosso grande objetivo. E aí, do ponto de vista esportivo, é claro que a gente quer se consolidar como uma grande equipe, em todas as categorias, e fazer com que o nosso sub-13 se enxergue um dia um Michel, né? A gente o tempo todo usa o Michel como referência de, olha só, um menino que veio de Bastos, que veio de uma condição de uma cidade pequena, de repente ele está nos Jogos Olímpicos, então você pode se enxergar. Então, essa ferramenta do SESI de usar a pedagogia do exemplo, de que o atleta ele precisa ser exemplo para os outros que estão ali ao entorno dele, tanto da escola quanto da comunidade, a gente reforça muito isso. Então, fazer com que a criança se enxergue um dia sendo olímpica, mas se enxergue gostando do caminho de treinar judô, né? Gostando de portar a faixa preta e ser um faixa preta. Então, esse é um objetivo grande nosso, formar cidadãos de bem. E além desse objetivo, você acha que esse é um grande impacto que também o seu trabalho e o do SESI, por toda a estrutura, tem também na vida do atleta? Com certeza, com certeza. Então, hoje a gente enxerga que nós queremos ter uma cultura forte. O que é essa cultura forte? Pessoas com bons valores, que enxergam o esporte como formato de desenvolvimento humano, né? E que adotam práticas saudáveis de desenvolvimento do esporte. O esporte pode ser saúde quando você tem boas orientações. Não necessariamente precisa caminhar de maneira divergente. E a gente quer que as crianças sintam esse impacto. E para isso a gente cobra dos nossos atletas serem bons exemplos. Então, tudo que a gente tem feito hoje, isso muito bem alinhado com toda a comissão e com toda a estrutura da instituição, que foi algo que eles pediram para a gente, dessa forma de enxergar a pedagogia do exemplo, de ser exemplo, a gente cobra dos nossos atletas. De impactar na comunidade, impactar na escola. Então, hoje você anda... Botucatu é uma cidade ali de 180 mil habitantes, que é onde está o projeto do SESI. Você pega o Uber, você anda pela cidade, as pessoas já sabem o que essa camisa representa, o que é o projeto que está tendo lá. E elas já enxergam que lá é um ambiente seguro, onde a criança pode ir para lá e ela vai ter valores muito legais, né? De resiliência, de solidariedade, porque o judô é um esporte individual que você precisa do colega do lado. É um esporte individual, mas ele é coletivo, não se treina judô sozinho, né? Então você precisa criar amizade, você precisa criar fraternidade ali para você conseguir ter performance. E como é que eu, por exemplo, um pai, uma mãe que está assistindo o nosso videocast agora, pode levar o aluno até o SESI, procura a situação mais perto, a cidade mais perto, onde ele tem um
uma equipe de judô do SESI, como é que ele faz para ter isso? Ó, o rendimento ele está situado em Botucatu, né, que é onde a gente tem os atletas profissionais. Mas pelo estado inteiro, a gente tem pequenos polos onde você tem acesso à base de judô do SESI, né? A base de desenvolvimento e aperfeiçoamento para um dia, se tiver uma boa perspectiva, talvez ele ingresse no rendimento. Bom, se tem um SESI na sua cidade, é procurar lá para ver se tem turmas de participação. Por quê? Nós dividimos o processo em 3 etapas: participação, aperfeiçoamento e desempenho. Então a participação ela é gratuita. Uma criança de 6 anos ela procura a unidade, se tiver judô ela se matricula, ela vai fazer judô lá 3 vezes por semana, com o objetivo de conhecer a modalidade. E à medida que ela vai crescendo, se ela for mostrando interesse e o professor vendo que ela tem uma boa aptidão para um nível mais elevado, ela pode ir para o aperfeiçoamento, onde ela passa a competir, competições regionais do SESI, que a gente chama de Liga SESI, que é fechado só para atletas do SESI, onde você tem regra adaptada para a criança ter uma adaptação ao ambiente competitivo. E aí depois ela pode competir em níveis mais elevados, que é o ambiente da federação, e depois desenvolveu-se, com 15, 16 anos, tem boa aptidão para ser um atleta de alto rendimento, ela vai se deslocar para o nosso polo principal, que é em Botucatu. Queria que você deixasse agora uma mensagem para encerrar para esse aluno, para esse pai também, para um incentivo para ele participar desse núcleo do SESI aí com judô ou qualquer outra modalidade também. Sim. Bom, a gente tem por principal objetivo ter um processo de formação ampla. Então, se você tem interesse que seu filho pratique um esporte por saúde, mas também por competição, por às vezes enxergar nele uma aptidão competitiva, o SESI ele tem um processo muito cuidadoso de fazer com que seu filho ou filha, né, consiga participar do esporte de maneira feliz, onde ela possa vivenciar ambientes competitivos e não competitivos, e se ela ou ele tiver aptidão, tem todo um processo de desenvolvimento dentro da instituição. Então, a instituição com um olhar de desenvolvimento amplo, né, onde seu filho ou filha vai se sentir muito seguro, e você também, de que está sendo cuidadoso com todo o processo de desenvolvimento dele dentro do esporte. Então, é só ir numa unidade e procurar uma aula especial ali para ele poder se matricular. Bruno Teobaldo, preparador físico do SESI, do judô do SESI, te agradeço muito a participação aqui no nosso Exemplos Vidas Campeãs. Um prazer falar com você. Obrigado, muito obrigado pelo convite, um prazer meu. Esse foi o Exemplos Vidas Campeãs, é uma parceria da Transamérica com o SESI São Paulo, contando histórias inspiradoras do ecossistema do SESI São Paulo, para você aí que gosta de uma história diferente e quer conhecer mais sobre o SESI. Se inscreva, também compartilhe, tem mais informações na descrição desse nosso vídeo. Grande abraço, até mais!